Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema a graça e a paz de Deus. E você pode depois ler na sua Bíblia a passagem que se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 1 ao 12. Pedro, provavelmente, escreveu essa epístola por volta do ano 63 depois de Cristo, quando Nero começou a perseguir os cristãos. O cristianismo passou a ser considerado uma religião separada do judaísmo e, em consequência disso, os cristãos deixaram de receber proteção do governo, iniciando-se uma perseguição patrocinada pelas autoridades. E hoje nós vamos ver como enfrentar com sucesso sofrimentos, provações e perseguições sobre conduta santa, sobre o espírito manso e tranquilo de Deus e também sobre a glória extraordinária que Deus nos promete no final. Pedro, como sabemos, era pescador e foi chamado por Jesus para aprender a pescar homens em vez de peixes. A partir daquele momento, Simão Pedro, ou simplesmente Pedro, junto com seu irmão André, passou a ser um dos 12 discípulos de Jesus. Esta epístola foi escrita para judeus e gentios cristãos. O termo dispersão ou diáspora refere-se aos cristãos que viviam fora de Jerusalém, nas 5 províncias romanas mencionadas na palavra: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. A intenção de Pedro era que a sua epístola circulasse entre aqueles irmãos. Vamos refletir um pouco a respeito da graça e da paz de Deus. A graça é ativa e significa favor. Assim, qualquer que seja a sua situação, qualquer que seja o momento, você pode contar com o favor de Deus. Não importa o que precise suportar ou enfrentar, você terá a vitória e triunfará com a graça de Deus. Pedro ora para que a graça de Deus seja multiplicada, para que você experimente mais e mais dela, infinitamente, sem medida. A paz, por outro lado, é passiva, está ligada a descanso. Assim, qualquer que seja a sua situação, a ocasião ou a necessidade, você tem a paz de Deus, o descanso de Deus em seu sofrimento. Qualquer que seja a provação ou teste, nele você recebe não só o poder, mas também o descanso de Deus. Se confiarmos em nossa própria força, não conseguiremos ficar calmos em meio aos problemas. Quando nos apropriamos das duas forças capacitadoras de Deus, ou seja, sua graça e sua paz, podemos alcançar um espírito manso e tranquilo. Graças a Deus por nos conceder esses dons, capacitando-nos para atingir este alvo. Precisamos nos lembrar de 3 coisas: contar com a graça de Deus, que está presente e garantida à nossa disposição. Orar pedindo graça de Deus e viver com retidão, apesar do sofrimento. Priscila, por exemplo, foi uma mulher como você e eu, mas era uma exilada, uma peregrina expulsa da sua própria terra e enviada para bem longe da sua cidade natal. No entanto, sua trajetória de peregrina levou a conhecer o apóstolo Paulo e fundar uma igreja em sua casa, iniciando um ministério ao lado do marido. João, o discípulo de Jesus, aquele a quem Jesus amava, também foi enviado para o exílio na ilha de Pátimos. E ali, idoso e solitário, na realidade, um prisioneiro por causa do seu amor e por ser um seguidor de Jesus, experimentou uma das mais extraordinárias experiências de adoração registradas na Bíblia. Foi-lhe concedida uma visão de Deus registrada por ele no livro de Apocalipse. Quando sofremos por praticar o bem,
e somos capacitados pelo poder da graça de Deus, desfrutando da sua paz, quando nos revestimos de um espírito manso e tranquilo de Deus e confiamos no Senhor, em vez de confiar em nossos próprios esforços e emoções humanas, quando esperamos nele para dar sentido e utilidade aos nossos momentos de sofrimento, teremos finalmente muitos resultados a apresentar. Sempre que enfrentamos momentos difíceis, provamos que a glória do Senhor é verdadeiramente revelada no final. Como o salmista declarou, Salmo 34:8: Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Pedro dá continuidade à sua epístola de encorajamento, considerando 3 razões que nos capacitam a lidar com todos os problemas da vida. Primeira, podemos suportar qualquer coisa, porque aguardamos mais adiante a herança grandiosa de uma vida ao lado de Deus. Segunda, podemos suportar qualquer coisa se nos lembrarmos que a provação é, na verdade, um teste. E terceira, podemos suportar qualquer coisa porque ao final, quando Jesus vier, receberemos dele o louvor, a glória e a honra. Como sabemos, o sofrimento faz parte da vida. Acontece exatamente como Jesus afirmou: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. As palavras desta epístola refletem a mesma verdade. O sofrimento existe, mas podemos experimentar grande alegria em nossas tribulações, quando, em primeiro lugar, nosso sofrimento se deve à prática do bem e, em segundo lugar, quando olhamos para o final dos tempos e contamos com a grande glória futura. Deus já nos concedeu todas as coisas pertencentes à vida, para que possamos nos conduzir de maneira piedosa. A expressão todas as coisas abarca a graça de suportar o sofrimento por praticar o bem. Quando a provação chegar, seremos capazes, pela graça de Deus, de nos revestirmos do seu espírito manso e tranquilo, recusando-nos a ser fonte de perturbação e suportando com tranquilidade as que forem provocadas pelos outros. Podemos contemplar também, através da epístola de Pedro, o mistério da salvação. Cristo cumpriu a obra de redenção mediante o seu sofrimento, o qual foi revelado não só aqui, mas em toda a Bíblia. Segundo 1 Pedro 1:9, o resultado da nossa fé é a salvação das nossas almas. O versículo 10 continua a comentar sobre essa salvação e sobre o interesse que ela despertou através dos tempos. Você, minha irmã, eu pergunto, costuma refletir a respeito da sua salvação? Os profetas do Antigo Testamento falavam sobre salvação sem entendê-la plenamente. O Espírito Santo movia-os a falar da salvação pela graça e moveu seu coração para corresponder a ela. Os pregadores do Novo Testamento tiveram o privilégio de proclamá-la e os anjos, que não podem participar dela, estão interessados na obra de Deus em nossas vidas. Na próxima vez que você se colocar diante de Deus para orar, agradeça a Ele o maravilhoso dom da salvação. Sinta-se agradecida pela palavra de Deus. Estude-a pelo resto da vida. Como será glorioso chegar ao céu e, melhor ainda, ver o invisível e conhecer o desconhecido. Em resumo, podemos apresentar alguns versículos nos seguintes ensinamentos. Devemos alimentar a esperança cristã. A esperança terrena não passa de castelos no ar, ilusórios e inconsistentes, mas a esperança viva permanece. Devemos agradecer a Deus pela esperança da glória. Ela é o fruto da misericórdia do Senhor.
Ela nos anima nas tribulações, na aproximação da morte. Em tudo devemos render graças. Devemos saber que a herança celestial está guardada para os eleitos de Deus. Eles são mantidos por ela e regozijam nela eternamente. Também temos que entender que as tribulações são preciosas. Elas resultam em louvor, honra e glória. É motivo de regozijo até na tristeza. Precisamos buscar o amor de Cristo, que proporciona a mais santa alegria. Vamos encontrar essa alegria procurando amá-lo mais e mais. E devemos também, por fim, seguir o exemplo de profetas e de anjos, que gostam de contemplar os mistérios da nossa redenção. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em primeiro lugar, louvamos e agradecemos ao Senhor, porque somente a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a vitória e toda a majestade. E nesse momento estamos aqui humildemente diante do Senhor, para lhe pedir pela nossa casa, pela nossa família, também pela nossa saúde, pelo nosso ministério, por tudo aquilo que nos pertence. Visita aqueles que são doentes no hospital, no leito de enfermidade, numa UTI. Resgata-lhes a saúde, opera um milagre, entra com a cura divina. É que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Vai ao encontro dos que estão passando por necessidade, das pessoas que estão nas ruas, das pessoas que precisam de um abrigo, que precisam de um prato de comida. Envia-lhes a provisão, porque Tu és o Deus provedor, Jeová Jireh. E vai também ao encontro desse lar e dessa casa, repreendendo toda briga, toda contenda, toda divisão. Mas coloque nesse lar a união, a harmonia e principalmente a paz que excede todo entendimento. É o que eu lhe peço, desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu desde já agradeço e convido você a se inscrever no nosso canal do YouTube, que se chama Igreja Poder de Cristo. E tem como símbolo uma semente, porque é a semente que representa a palavra de Deus, que vai agir, vai se manifestar na sua vida e o teu milagre vai acontecer. E também, se você quiser, se inscreva no canal para receber todos os dias a mensagem, ou seja, a palavra de Deus para a sua vida e para o seu coração. Desde já agradeço a todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus, aleluia. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Amém e graças a Deus.